Bom, essas ações nós já esperávamos, né? Elas são legítimas, são corretas, são legais e são adequadas, devem ser feitas, tá? Eu acho que foi o Bellucci, foi ontem que o Bellucci havia falado que ele é especialista em direito eleitoral. Como se diz, já se esperava essas ações, são adequadas, são corretas, até mesmo pelo simples fato que todos os elementos, todos os fatos que ali estão apresentados configuram, da minha perspectiva, apesar de eu não ser especialista em direito eleitoral, mas da minha perspectiva, ali tem elementos suficientes, sim, para que seja inviabilizada a candidatura do Lula. Nós não podemos esquecer que se eles acham, se falarem assim, nós não vamos fazer uma censura prévia e vamos analisar posteriormente, não devemos esquecer que um documentário do Brasil Paralelo em 2022 foi simplesmente censurado, sob a alegação de que aquilo poderia trazer elementos para a campanha. Em síntese, tudo o que está configurado nesse desfile se apresenta de uma maneira muito clara como propaganda eleitoral. Eu sempre tenho falado que a esquerda trabalha estrategicamente. Aí fica a grande questão. Eles criaram uma terra arrasada no país. Eles criaram uma bomba atômica para cair no colo do próximo presidente. Eles não conseguiram destruir a direita. Por qual razão? Porque eles são autodestrutivos mais do que destruírem os outros. Eles se autodestroem e eles não têm sucessores. E o Lula sabe que vai perder essa eleição. Por todos os elementos econômicos, elementos morais, elementos políticos, nesse carnaval ele deu um tiro naquele eleitorado que ele imaginaria que poderia vir atrás e buscar o seu voto. Eles estão passeando por aí com fotos dentro de igrejas, como se acreditassem naquilo que eles estão fazendo lá dentro da igreja. Ou seja, eles deram um tiro no pé. Mas fica a pergunta. Ok, vão entrar com uma ação e o TSE caça, impede a eleição do Lula. O que ocorrerá no dia seguinte? Aí vem o caos para a esquerda. Muito provavelmente a esquerda vai ficar perdida porque ela tem, pelo menos eu posso estar enganado, mas de imediato tem 3 indivíduos. Você tem o Boulos, que já mostrou que por mais que ele queira brincar de bolinho, paz e amor, ele não consegue. Você tem o Haddad, que é um poste por excelência. O Haddad, ele é um indivíduo que não tem capacidade. Ele mostrou que ele foi ruim como prefeito, foi ruim como ministro da Saúde, e ele é ruim como ministro da Economia, ao ponto de ter recebido um prêmio de meio ambiente, que ninguém sabe como foi dado esse prêmio para ele. E nós temos o Alckmin. Aí nós temos, será se o Alckmin vai submeter a isso? Eu particularmente olho para o Alckmin e eu tenho certeza que daqui a 50 anos, quando os dicionários foram colocar a explicação do significado de vergonha alheia, a imagem do Alckmin vai ilustrar o verbete. Porque ele é a própria vergonha alheia. O Alckmin tem capacidade, ele é capaz de submeter algo assim? Sim, ele é capaz de submeter isso, e até mesmo chegar e dizer assim, Bushido para nós, doutor Miyagi, senhor Miyagi, me acompanhe e me oriente na minha manifestação. É capaz que ele faça tudo, mas eles não têm herdeiros imediatos, porque o Lula configurou a sua liderança no modelo carismático de liderança, no caso dele, ilegítimo, porque ele lidera 1/3 da população brasileira, ele não lidera nada dos 60%, 70% do povo brasileiro que não gosta dele. Se nós tivéssemos institutos, não institutos de pesquisa, mas institutos de composição e identificação do cenário do povo brasileiro, nós seria muito claro para mostrar que não, o povo não gosta dele, porque ele não representa a família, ele não representa a tradição, ele não representa os pentecostais, ele representa apenas um segmento que quer apenas usufruir dos bens do povo brasileiro. É apenas isso que ele representa, na classe alta, na classe média e na classe baixa. São indivíduos que não comungam com os grandes valores da nossa sociedade. Aí nós temos esse cenário. E aí, quem será o herdeiro do Lula? Se for o Boulos, ele já pensou no Boulos como herdeiro, só que eu acho que ele nunca imaginou que poderia ser um herdeiro para 2026, ele imaginava 2030, tanto que ele entregou o ministério do marketing pessoal para o Boulos. Aquele ministério do Boulos é o ministério do marketing pessoal, vai lidar com as organizações sociais, para quê? Para se autopromover, não tem o que fazer ali, mas o Boulos não tem condição. O Haddad é péssimo em qualquer sistema de avaliação. Seria o Alckmin? Eu sou capaz de imaginar que o Alckmin é possível de fazer uma vergonha tão grande quanto essa. Mas o Alckmin não é um tiro no pé, é uma bomba atômica no pé. Por quê? Porque ele não tem capacidade de ser herdeiro de nada e a esquerda não permitiria. Nós vamos ter uma briga dentro do PT para tentar dizer, vamos botar o nosso candidato. Quem é o candidato do PT? Tirando o Haddad, que tem visibilidade, não tem ninguém. Da questão da reunião com os embaixadores. É uma prerrogativa do presidente da República fazer aquilo que ele fez.
O que não é prerrogativa é ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE reunirem embaixadores e depois se acharem no direito de fazer um discurso de que eles estão defendendo a democracia. Porque eles fizeram isso, entregaram comendas, entregaram uma série de prêmios. Isso não é prerrogativa deles. Mas eles criaram uma fantasia de que eles estavam premiando, reuniram embaixadores e ali eles fizeram um discurso político, porque eles fizeram um discurso se colocando como uma instituição que defende a democracia, praticamente dizendo que o executivo não iria fazer isso. Ali é que está a falha, ali é que deveria ser punido, e não o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro só cometeu uma falha ali. Lógico, ele foi indignado, porque qualquer pessoa fica indignada vendo o que os ministros fizeram anteriormente com os embaixadores. E quando ele convocou os embaixadores, onde que foi a falha? Aqui nós temos professores, todos aqui trabalham na sala de aula. E aí eu estou dando já uma dica para os futuros cônsules e para os futuros embaixadores que vierem para o Brasil. A primeira coisa que eles fazem quando chegam no Brasil, eles vão atrás de assessores no meio civil da sociedade para tentar fazer diplomacia pública. Onde que eles vão atrás inicialmente desses assessores? Na porcaria das universidades brasileiras. Aí o que vai para as universidades brasileiras entregam para eles como assessores exatamente aqueles indivíduos de esquerda. E eles ficam buzinados ali no ouvido dele. Eu tenho certeza que quando você viu que o Bolsonaro convocou, ele foi conversar com seus assessores. O que os assessores falaram? Os cônsules e os embaixadores falaram: olha, o meu assessor disse que ele está fazendo alguma coisa que é inadequada. E eles recuaram e ficaram. O Bolsonaro foi boicotado aí. Essa talvez seja uma falha na assessoria do Bolsonaro. E ali ele não deveria ter convocado, porque ele ia receber uma pancada dessa natureza. Mas é a primeira coisa que acontece. Isso é algo que fica para os cônsules. Eles têm que buscar na sociedade civil assessores que queiram entender a sociedade brasileira. E não aqueles que queiram reproduzir os discursos que se encontram da esquerda aqui no nosso país. Não é nem porque os nossos valores dizem respeito à defesa da família tradicional. É porque é antinatural você combater a família. Esse é o ponto. É antinatural, é contra a natureza. Eu vou trazer um elemento aqui, independentemente do fato de ser meu livro sobre a Venezuela, porque ele foi dividido em 3 partes. A terceira parte, eu falo sobre a ascensão da esquerda na América Latina. E tem um determinado momento que eu faço um quadro comparativo esquerda e direita. E nesse quadro comparativo tem um ponto lá em que eu falo da defesa ao incesto. Eu tenho a impressão que a pronúncia correta é incesto, não é incesto, não é incesto. Mas veja, na defesa do incesto, as pessoas acham que eu tirei aquilo do nada. Eu tirei aquilo do discurso de uma deputada federal, e eu guardei o discurso dela gravado, e de uma história que eu ouvi aqui em São Paulo, num shopping, que tinha uma dessas faculdades, tem por aqui, não sei qual que era, tinha um professor cantando uma moça, muito jovem, tudo bem. O discurso deles era o seguinte: que eles defendiam que a relação em pai e filho, mãe e filhos, pais e filhos, melhor dizendo, não tinha que ser uma relação carnal. Por quê? Porque isso iria bater na família tradicional. Porque a família tradicional, ela é reprodutora do patriarcalismo, que é a base do capitalismo. E a base do capitalismo seria destruída se nós destruíssemos, da perspectiva dele, ele falando, entre aspas, ele dizendo, se nós destruirmos essa família. Por quê? Porque aí nós impediremos aquela relação de subserviência da mulher e do filho em relação aos pais, ou ao pai propriamente dito. Aí o que ele dizia mais? Se nós destruirmos isso, nós impedimos a reprodução do capitalismo. Por isso, nós vamos estimular o incesto por uma razão simples. Porque no momento em que o filho não olhar mais para os pais como aqueles que transmitem a cultura, eles vão procurar a transmissão da cultura por outros canais. Quais canais seriam isso? Uma escola que nós tomaremos conta e, a partir daí, nós destruiremos esse modelo de sociedade. O cara falou literalmente isso, e esta deputada federal falou exatamente assim no seu discurso, que deve dar para encontrar no YouTube ainda hoje, se ela não conseguiu retirar. Esse é o modelo. Eles têm que destruir a família tradicional, porque a família tradicional, da perspectiva dele, reproduz um modo de produção, que é o modo de produção que eles querem acabar. Mesmo que isso custe acabar com a natureza, porque é antinatural o que eles pregam. Essa que é a grande lógica do que eles fazem. E aí, só para encerrar, vamos pegar o Nicolas. O Nicolas
Se ele tivesse sido Mascate, aquele rapaz que vende coisas na rua, hoje ele seria dono de uma grande rede de televisão. Ele é brilhante em termos de comunicação. Ele vai no ponto, ele fala aquilo que tem que falar, fala da forma certa, joga as questões, faz as perguntas, dá as respostas, estimulando novos questionamentos. Esse jovem é brilhante e o que ele colocou aí vai bombar. Por qual razão? Porque ele está demonstrando a maldade, a bobagem, a desonestidade da esquerda em destruir o núcleo das sociedades, indo contra a natureza. Por isso eu tiro o meu chapéu para a manifestação do Nicolas. Nem parece aquele tempero que você coloca quando você percebeu que estragou a comida e coloca alguma coisa para disfarçar o gosto e a comida continua estragada. Quando você coloca batata para tirar o sal, né? Ele sempre, exatamente, ele sempre tá quando tem alguma coisa que não funciona e continua sem funcionar. É impressionante. Mas é interessante que eu tive um pouco de inteligência para ler o artigo da Oeste, agora ficou claro para mim, porque eu tinha lido o artigo da Folha. O artigo da Folha não tem pé nem cabeça, a gente nunca sabe o que eles estão querendo dizer com aquilo lá. Aí ficou claro, ou seja, o Moraes mandou investigar, pegar mandados contra os indivíduos que supostamente vazaram, supostamente, né? Não é supostamente, mas vazaram informações acerca da busca de dados sobre familiares dos ministros e ministros do STF. Espetacular. Por qual razão? Porque eu não vou nem analisar juridicamente, para isso tem 2 juristas aqui que vão fazer muito melhor do que eu. Mas eu vou pegar o sintoma disso. Isso é sintoma de quê? De que dentro da Receita, como dentro da Polícia Federal, como dentro das demais instituições do Estado, as pessoas cansaram de receber ordens ilegais e cansaram de ver o abuso e sabem que esse abuso vai refletir sobre eles e eles serão perseguidos os mais fracos. Vide o talha-ferro. O que o Talhaferro falou para nós, com as entrevistas que ele deu, independentemente do Talhaferro, sobre a personalidade do Talhaferro, quem ele é, que eu não o conheço, mas o que ele falou para nós? As pessoas começaram a perceber que estavam cometendo coisas de um alto nível de ilegalidade, e por essa razão isso explodiu nas mãos deles. Por quê? Porque os grandes pareciam grupos de máfia. Os grandes não são atingidos, quem são atingidos são exatamente aqueles pequenos soldados do grupo criminoso. E ele disse, então, eu resolvi correr. Porque eu vi que aquilo não estava... Aí a pergunta que ficou pro Talhaferro, mas vem cá, quando você começou isso, você sabia que estava... Não, eu fui lá para fazer currículo, eu fui lá para pensar no meu futuro, eu fui lá para ter uma certa estabilidade, porque queira ou não queira, você ganha, você tem uns certos adicionais por hora extra trabalhada, ou seja, ele foi como todo aquele que vai trabalhar porque acredita na sua função como servidor, mesmo que seja um indivíduo colocado lá por cargo comissionado. Mas aí é que está a lógica. Quando você para observar, significa que a máquina está começando a querer expulsar aqueles tumores, porque está sabendo que no momento em que todos forem tomados, só os tumores vão sobreviver. É isso que está ocorrendo. Quando a gente olha, eu já olho menos a parte jurídica que envolve isso. Eu vou mais no sintoma do que isso pode estar representando. Na Receita, na Polícia Federal, nas delegacias de polícia, até mesmo em determinadas forças. Você já encontra que os indivíduos já estão querendo dizer o seguinte: acabou o princípio da obediência devida, porque isso aqui não é situação de combate. Não é política de combate, nós não estamos em guerra, há leis, e as leis não estão sendo cumpridas por aqueles que nos dão ordens, então nós não vamos cumprir ordens ilegais. Daí estão vindo os vazamentos, possivelmente, e é bom a gente começar a se preparar que mais coisa virá, e não terá revolta, mas ocorrerá uma certa manifestação por parte daqueles servidores que já não aguentam mais. Eu particularmente não conheço o Leonardo Sica nem o Beto Simonetti, e eu não acompanho as atuações dele, mas pelo que eu tenho visto, tudo que eles fizeram até agora não me agrada. Por quê? Porque se eu, que sou um ignorante da função corporativa dessas autoridades, se eu, que sou um ignorante do direito, consigo perceber os erros que agora o Leonardo Sica vem dizer que identificou, não é possível. Então eu vou me candidatar a presidente da OAB de São Paulo. Porque não é, porque o que ele demonstra é que ninguém é capaz, não é necessário você ter um curso de direito, nem ser um operador de direito, nem ter o concurso da OAB para perceber aquilo que ele demorou tanto tempo para perceber. Ora, primeiro, essa questão
do STF, que não é atribuição, como o Caivano falou, como a Raquel falou, como o Carlos falou, como os três falaram, que não é atribuição, nós já sabemos disso. Isso, inclusive, faz parte de uma batalha de décadas na qual eu ingressei, que é de uma reforma do nosso sistema político, dentre os quais acabar com a função recursal do STF. Ponto final. Acabar com essa função. Não, terceira instância é a última. STJ. Acabou. A partir daí, apenas se for alguma questão constitucional que é estrutural, que aí você verifique e deixa os ministros do Supremo para tratar. Agora, ele vem e do nada descobre que a função recursal é um problema para o STF, ele deve estar brincando comigo. Por qual razão? Eu acho que foi o Caivano que trouxe a questão do quinto constitucional. O quinto constitucional é o direito que é dado ao advogado a ser indicado para juiz, sem concurso público. Estou enganado? É isso mesmo. É isso. Ok. Ora, se eles estão enganados, mostra que todo o sistema está contaminado. Cássio Nunes Marques, perdão. Exato, mas é isso. Representante do quinto constitucional. Maravilhoso você ter trazido, não só o Cássio, mas tem outros que participaram ali do STF, que chegam, mas tem vários juízes. Aí você fica na seguinte situação. É uma estrutura que toda ela se retroalimenta. Aí vem agora o Leonardo Sica e chega a essa descoberta. Eu prefiro identificar que mesmo que ele esteja fazendo isso porque ele sentiu apertar e na hora que aperta ele já está querendo correr do barco afundando, mas eu prefiro ver um lado positivo, como o Carlos falou. Olha, queira ou não queira, ele vem com uma voz que, se ele não vai levar adiante, outras autoridades institucionais da OAB e outros advogados devem levar adiante, que é limpar a honra da OAB. Eu, particularmente, olho para a OAB e vejo no momento em que ela foi constituída para ela simplesmente extinguir os institutos do advogado. Não extinguiu. Os institutos de advogados que eram regionais, para criar uma entidade nacional. Ela foi criada para botar uma entidade nacional se sobrepondo às entidades regionais, criando uma ideia de Brasil. Mas ela foi criada na década do 30, dentro da diplomacia corporativa. É por isso que você tem essa eleição do STF Nacional do jeito que é, Olha, cara. que lembrança que o senhor trouxe. Da OAB Nacional, Por que nós não estamos na OEA? Por causa da existência da OAB. Exato. Porque ela impede a livre associação entre os advogados. Olha que bacana, olha que lindo, que maravilhoso. Caivano, Raquel, os dois juristas. Tem que mudar o Brasil, pô. Cara, isso foi na década dos 30. Qual era a década dos 30? Eles conseguiram inventar naquele momento da nossa história uma aberração, que era a chamada democracia corporativa, e alguns chamavam de democracia autoritária. Isso é uma aberração que teóricos tentaram inventar, porque as corporações é que se reuniam para representar, e aí eram as corporações que faziam a representação política, não eram os partidos. Os partidos só precisavam de um, vídeo na Itália, vídeo na Alemanha, vídeo na França de Vichy, vídeo na Espanha, depois da Revolução e com a tomada de poder pelos fascistas lá. Agora, quando você para ver, diz, pô, olha a década que foi criada. Então, ela tem que se renovar para não precisar vir o Leonardo Sica e, de uma hora para outra, descobrir aquilo que, como advogada, já deveria ter sido descoberto. Esclarecimento, porque quando eu me referi ao OAB, eu não estou falando das demais associações, não. Por qual razão? Por exemplo, eu defendo as associações dos delegados, defendo as associações da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Todas as associações, por qual razão? Tem uma diferença muito grande, porque essas associações, elas fazem parte da estrutura da sociedade. É diferente da OAB, que por causa da Constituição está dentro da estrutura do Estado. É diferente, a estrutura. Essa é a sacada. E tem uma outra diferença ainda maior. Como servidores públicos, integrantes de uma estrutura de segurança que faz parte do executivo, aos policiais, aos delegados, todos aqueles que integram, não é permitido, por exemplo, algumas falas, principalmente quando se contraria a atual gestão governamental que domina o executivo. E sendo integrante de entidade de classe, podemos falar em nomes de todos aqueles que não podem. O Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública. Existe uma grande diferença porque temos hierarquia e subordinação direta ao chefe do executivo. Só um dado, quando você fala, é importante. Por quê? Porque as associações, elas são necessárias para defender a sociedade dos abusos que o Estado pode fazer. As associações, elas se reúnem para dizer, a minha categoria tem essa... Exato. E só alguém da própria categoria que tem capacidade de entender isso. Ela está dentro do direito de associação. Sim. É diferente da OAB. A OAB está dentro da estrutura do Estado, porque ela recebe prerrogativas com capacidade de interferir em muitas circunstâncias de decisões políticas. Sim. Essa é a diferença.
Foram brilhantes as exposições, tenho certeza que será acrescentado mais brilhantismo. Eu vou acompanhar os relatores e eu vou tentar colaborar com algumas coisinhas. É interessante que quando você, como sociólogo, você acompanha isso, há formas de você identificar a razão pela qual existe uma punição para um crime. Dentro das ciências sociais, eu venho da ciência política e da filosofia política. Dentro dessa área, ora, quando você observa a razão pela qual se pune um determinado crime, não é para vingar a sociedade. Uma vez a gente estava num debate, tu e o Adriles, foi uma porrada que não acabou. Então, o Adriles adquiriu o procedimento e eu amo o Adriles, mas veja, há várias razões. Mas não é para se vingar. A razão é simples, porque determinadas ações, elas vão contra os valores sagrados tradicionais que preservam uma sociedade, fazem com que uma sociedade exista. É um sinal que o poder entrega para a própria sociedade que aquele valor não pode ser jogado fora. Essa que é a questão principal. Aí você começa a olhar e observar aquilo que está acontecendo. Concordo plenamente com o Carlos quando ele fala, mas é uma questão de graduação do crime. O valor que tem que ser preservado é a vida de todos. É aí que você tem que entrar para bater de uma maneira muito clara. Nós não podemos aceitar o desrespeito à vida, ponto. Agora, é óbvio que há circunstâncias daqueles que são mais frágeis e aí a graduação ela tem que ser feita, a gradação ela tem que ser colocada de uma maneira tal em que deve-se também preservar a mulher, porque a mulher é um núcleo básico da construção da família. É uma coisa que uma vez eu ouvi um cara falando, eu nunca esqueci. Ele disse: o papel do homem é construir a casa, mas ele não consegue construir o lar. Só a mulher consegue transformar um pedaço de madeira ou cimento num lar. Ou seja, por isso a mulher ela tem essa importância tão grande. É óbvio que você tem uma série de gradações e tem que dar um carinho especial para a mulher. Por quê? Porque a mulher tem essa importância na sociedade. E você não pode ignorar isso. Aí fica a grande questão. O que deve ser ensinado que essa senhora quer colocar? Ela deve ter ensinado coisas que ela não se preocupa. Por exemplo, educação moral e cívica. Organização social e política do Brasil. Eu estou falando do período de 64 até 85. O que é a organização social e política do Brasil? Como funciona o nosso sistema político? Não precisa falar de ideologia. Só as pessoas saberem o que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um presidente, o que não faz um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só saber isso, ela já está educada. Quais são os valores que devem ser preservados? Agora, eu também defendo que deve existir delegacias específicas para as mulheres, para evitar os constrangimentos, porque a mulher ela fica constrangida de falar o que vai acontecer. Agora, também não adianta ficar um cara dos direitos humanos, quando chega lá, pede uma medida protetiva, e vem um cara dos direitos humanos e diz, mas peraí, você não pode impedir que ele vai dar uma medida protetiva, o cara vai para dentro de casa e espanca de novo. Por quê? Porque não espancou o suficiente. Porque teve um cara dos direitos humanos que não entende nada dos direitos humanos que veio defender um indivíduo que está configurado que espancou uma pessoa. Ali é um covarde, é um mau caráter. Isso não deveria nem ser visto que é uma questão com relação à mulher. É um indivíduo que tem que ser preso. Mas aí não é feito isso. E é preciso uma delegacia da mulher. Eu particularmente defendo. Para encerrar de uma maneira muito clara. Quando você olha e vê essa questão, essa fragmentação, direito LGBT, direito disso, direito daquilo, está dentro de um procedimento tático da estratégia da esquerda. Claro. Eles precisam manter a sociedade fragmentada. Aí eles criam direitos específicos para determinados grupos, para que eles comecem a pensar corporativamente se contrapor aos demais grupos. Por qual razão? Porque assim eles causam a fragmentação social e a fragmentação máxima que aqui norteia a estratégia deles é acabar com a distinção de classes sociais, fazendo o quê? Acabando com a riqueza. Deixa todo mundo pobre, exceto aqueles que são a elite do proletariado, que são eles que se dizem intelectuais. Está dentro do procedimento tático deles. Eu aceitaria que o Brasil se colocasse de uma maneira mais estratégica e neutra, mas o Brasil não tem capacidade de fazer isso, porque o Brasil já se posicionou do lado errado da história, do lado errado do mundo e do lado errado da ideologia. O nosso governo se posiciona assim. Veja, combater a China só teria sentido para o Brasil se o Brasil não fizesse parte, não tivesse associado, não estivesse entregando nosso território para o governo chinês, que é o que está acontecendo, pelo menos em sonhos, como uma forma de tentar, de alguma maneira, preservar essa elite, essa oligarquia que tomou conta do Brasil. Mas com relação ao Conselho de Gaza, eu vou tentar resumir de uma maneira muito rápida. É uma obra de arte a proposta do Trump. Os 20 pontos que ele elencou ali é um show de como você resolver um problema que é um problema geopolítico,
É um problema de política internacional, é um problema geoestratégico e é um problema de economia. Ele tem a pretensão de transformar a faixa de Gaza numa espécie de Dubai. Tanto que está no projeto do Trump levar, melhor dizendo, engenheiros que construíram Dubai. A organizar e arregimentar apoiadores para colocarem recursos que se calcula que vai chegar na casa dos 70 bilhões de dólares. Com todo respeito, isto não é nada para reconstruir e trazer um ponto de paz naquela região do Oriente Médio. E nós sabemos que no dia que Israel cair, cai o Ocidente inteiro. Resolvendo o grande problema de Israel. Israel nunca foi contra a política de 2 estados. Israel sempre foi contra que, no caso da construção de 2 estados, fosse dado para o Estado palestino a capacidade de ter uma força de ataque, ou seja, um exército independente, sem supervisão de Israel, porque a constituição daquele Estado palestino, antes do que aconteceu nesse passado recente, era comandada pelo Hamas, que era um grupo terrorista que tem na sua carta constitutiva a extinção do Estado de Israel, em apoio do Irã, que tem um governo que tem na sua carta e na sua proposta a destruição do Estado de Israel ao custo da extinção do povo judeu. Hoje não é mais antisionismo, é antissemitismo que está configurado. Então, é uma obra de arte. Encerrando, quando você vê a proposta, o Brasil diz que não vai pensar, mesmo porque o Brasil não tem $1 bilhão para entregar lá. Eu até concordo que o Brasil não tem, mas para isso ele tem que parar de ajudar Cuba, ele tinha que parar de ajudar a Venezuela, ele tinha que parar de ajudar todos os governos que não prestam no mundo, porque para isso ele tem recursos. No que não tem para participar disso. É óbvio que o Brasil não vai querer participar porque o governo Lula não tem capacidade. Vindo um governo de verdade, aliado com o Ocidente, certamente nós participaríamos e seríamos comemorados lá como uma grande contribuição, porque o Brasil tem peso específico nas relações internacionais. O nosso governo é nulo, mas o Brasil, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto economia, tem peso específico. Basta ter um governo adequado. E ali o Trump não vai dar tempo para falar. A proposta dele será se ele quer reconstruir a ONU ou se sobrepor à ONU? Isso é uma outra discussão, mas eu particularmente concordo que o que o Trump está fazendo, se não é substituir a ONU, é mostrar para a ONU o que ela deveria fazer, tendo coragem e capacidade concreta de atuar para preservar a segurança internacional, porque foi para isso que ela foi construída. Cara, fantástico, que foi falado pelos dois aqui. Eu vou começar pegando um ponto do que o Caivano trouxe. É interessante, porque eu não tinha... até um primeiro momento, por que ele vai levar? Talvez porque ele gosta de quebrar a empresa estatal. Você quebrou o Correio, a Petrobras está dando prejuízo, aí eu vou levar na Petrobras. Não se deve tirar do foco a possibilidade de ter um planejamento dele tentar, de alguma forma, furar o bloqueio e ajudar Cuba. Se ele fizer isso, eu vou dizer obrigado, presidente, porque como a Raquel trouxe, é até interessante ir para lá, porque lá vai ter compliance. E lá os americanos vão estar acompanhando, para e passo, qualquer ação da Petrobras. E os americanos não têm muita paciência com quem desrespeita acordos que são feitos. Eles não vão chegar e falar, eu vou te dar uma segunda chance, agora que você espancou, volta para casa até matar. Ele não vai fazer isso. O americano não dá essa segunda chance. A primeira é dado, acabou. Significa o quê? Muito provavelmente os americanos vão dizer, já que vocês vieram brincar aqui, pode deixar a Venezuela, pode deixar a Petrobras. Nós vamos nos apropriar da Petrobras porque vocês vão pagar os custos da brincadeira que vocês fizeram e as perdas que nós estamos tendo. Mas, presidente, se por acaso fizer isso, os americanos não estão desapropriando, não. Porque mesmo assim, o senhor tem o hábito de permitir a apropriação indébita de patrimônio da Petrobras. O senhor permitiu isso na Bolívia. Exatamente. Se acontecer na Venezuela por parte da compliance, do respeito que os norte-americanos estão tendo para reconstruir a sociedade americana, será bem-vindo. Agora, o senhor tem que ser punido se isso acontecer. E o Brasil terá que ser ressarcido da sua culpa.